acho que justificar isso tudo, me acolher nesse sentido, não pra me vitimizar, mas pra honrar mesmo, sabe? Total. Essa é a minha história, eu não passei em primeiro, de primeira, eu não passei, mas eu tô aqui, sabe? Eu realizei meu sonho, é isso que importa. Então acho que me abraçar pra me empoderar e olhar pra frente e falar, cara, isso vai acontecer, eu só preciso continuar, olhar pra aquele lugar ali, ver o que eu preciso fazer, o que tá no meu controle e vai acontecer. Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco. E a minha entrevistada de hoje é uma pessoa muito especial na minha vida, sabe por quê? Eu sou professora dela desde que ela era pequenininha. Eu fui professora dela no 6º ano do ensino fundamental. E hoje tô aqui com ela sentadinha do meu ladinho pra contar a história da aprovação em medicina na UFRJ, que foi também a minha universidade de graduação. Então é muita emoção, se prepara, porque essa entrevista promete muito e entregará em dobro. Fica comigo que depois da vinheta você vai conhecer a história da Beatriz Lobo. Aí destrói o microfone. Com vocês, a minha Bia! Que não é mais tão pequenininha assim, igual o 6º ano. Cresceu, não foi muito, mas não, cresceu. Um pouquinho só. Ai, Bia, por favor, cara, comece essa história. Conta você, como é que foi que a gente se conheceu? Então, no 6º ano, eu chegava em casa e falava, mãe, tem uma professora tão linda. Ah, gente, eu era desejada. Bebê. Você era desejada. Vocês perceberam o desacato como eu era desejada, porque agora o etarismo me atingiu. Gostosa. É impressionante como o tempo só te valoriza. Não, é porque agora você é muito comprometida. Agora eu sou uma mulher de família. É verdade. Muito. Cara, eu era muito novinha. Sem brincadeira, eu acho que eu tinha papo de 23, 24 anos. Eu aí era você muito ia assim, de novinha. vestidinho. Toda jovem garota. Linda, aí ficava, que sinto e que. Aí falava, mãe, tem uma professora Cara, Bia, maravilhosa. eu tava lembrando outro dia que eu te ensinei rochas magmáticas. Sim! Metamórficas. Muita coisa. Gente. Eu lembro. Você era desenho, muito... Eu achava que você desenhava muito bem. Ai, aí depois menina, eu vi péssimo, que horrível. Não era a minha visão de criança. Sua visão infantil, com certeza. Cara, você era muito nerd. Foi. Aquela menininha do Pedro II que ia toda certinha, engomadinha, toda meinha. cuidadinha de mamãe. Toda Primeira cuidadinha. cadeira. Primeira cadeira. Ah, sim, era. Nessa época você já pensava em medicina ou nem... Então, sim, tipo, desde que eu lembro que eu existo, eu sempre quis medicina, sempre quis. Não sei de onde veio isso. Não conheço ninguém da minha família. Tipo, não tem ninguém da minha família, não conheço ninguém. Minha mãe conta que, assim, com 5 anos de idade, eu desenhei meu hospital. Assim, o meu hospital. Tinha nome, tipo, muito criança, sabe? Eu falava que ia tirar sangue das pessoas. E, assim, traumatizada, não gostava nem de fazer exame de sangue. Mas eu tinha esse negócio. Mas era uma profissional, desde sempre, da área tinha de uma saúde. frieza ali, entendeu? Isso. Aí sempre teve isso dentro de mim, mas eu não sabia de onde tinha vindo. E ficou. Aí no ensino médio que eu comecei assim, caramba, realmente, eu fui entender mais da área. Eu fui, caramba, realmente, área legal, gostei. Mas assim, justamente porque eu sempre fui uma boa aluna, eu achei que fosse assim, né, ser rápido. Então, tipo, nunca tinha ficado de recuperação, terminei o colégio assim. Eu estudava um pouco e mantinha a média 8. Então, assim, o que vai ser difícil? No 3º ano, foi quando eu voltei, que eu pisei no Foco pra fazer, na época, Biologia em Foco, né? Uhum. Aí eu lembro até que foi muito engraçado. O Rodrigo atendeu a gente, aí começou a falar e tal. Aí meu pai, né? Ela é uma boa aluna, que não sei o que e tal. Aí ele falou assim, às vezes não passa rápido por questão de maturidade. Leva um tempo, assim, e tal. Aí eu pensei assim, eu? Sou madura, meu filho. Que isso? Claro que não. Eu vou passar rápido. Eu nem vou precisar estudar tanto, eu vou passar assim. E aí eu passei o 1º ano levando ali, né? Biologia e tal. Achei que fosse tranquilo. Aí que eu percebi que não. que mesmo que eu fosse bem nerdzinha, tinha uma questão ali. E de maturidade também. Precisava, entendeu? E aí, como é que foi esse processo aí? Conta. Conta! Aí, no 3º ano, foi assim. Levei meio
vai ser fácil. A iludida. Foi total. Nós temos fases nesse jogo. Não, eu tenho a sensação... A Biazinha do terceiro ano, a iludida. Eu tenho a sensação de que eu fui todas as vestibulandas que eu podia ser. Todas. Muitas versões. Muitas. Aí não deu certo. Aí foi o primeiro ano de vestibular, aí eu rodei por aí, né? Aí vai bater cabeça. Sim, fui dar uma rodada. Aí nesse tempo, tipo, levava ali, também não tinha caído minha ficha do quão difícil era. Meu primeiro ano de vestibular, tipo, foi muito surtada. Como você era muito nerdzinha da escola, você levou pra esses primeiros anos de cursinho a mentalidade do quarto ano do ensino médio, que é... Vou chegar aqui, vou assistir as aulas, vou seguir o cronograma e no final vou sair aprovada. Nem de recuperação vou ficar. Ainda tinha muito isso, né? Caderno bonito. Isso! Tinha um negócio. E aí, tipo, eu achava... eu me orgulhava de chegar, tipo, de ter chegado perto do Enem sem ter feito uma unha o ano inteiro. Me orgulhei, sabe? Porque esse ano eu não saí com ninguém, eu não vi ninguém, eu não fiz meu cabelo, eu não fiz nada. Eu tinha orgulho disso, entendeu? Aí, fiquei mal de cabeça. No ano seguinte, estudei em casa. Eu fiquei 5 anos... Porque pegou a pandemia também no meio de tudo isso, né? Sim, e eu me dava muito bem em casa também. Então, pra mim, foi só um ano de presencial pra nunca mais. Sim. Aí, nos anos de pandemia, tipo assim, eu não tenho uma lembrança de que em 2 desses anos, assim, eu cresci muito, sabe? Não tenho essa lembrança. Foi ali, a gente tava existindo, né? Sim. Nos anos da pandemia... Muitos de nós estávamos simplesmente existindo. Sim. E eu lembro de fazer muita reflexão nesses anos de... parecia que eu tinha desistido sem usar a palavra desistir, sabe? Então, eu tava ali, fazendo mais do mesmo. Achava que do nada ia ter uma sorte grande, ia acontecer. Aí, eu comecei a ver que ia ser muito difícil. Eu tava ali, assim. Então, várias vezes eu parei e falei, cara... Eu tô agindo como quem já desistiu, sabe? Tipo, a minha mentalidade é assim. Eu já não acredito que vai dar certo, sabe? É muita gente. Aí eu ficava perto, mas não era uma trave. Era ali, sabe? Só... As desculpas também são muito fortes, né? Sim. É difícil. Eu não tenho as melhores condições ao meu redor nesse momento. É muita gente. Tem gente melhor do que eu. As desculpas são muito fortes. Exatamente. Aí, eu também sempre olhava outras pessoas muito melhores. Aí, ficava me comparando. As pessoas são tão boas. Porque fulano passou de primeira e eu já tô no terceiro. E aí, tinha um peso, como eu era cotista, né? Então, tinha um pezinho ali. Tipo assim, eu como cotista devia ter passado logo. Sim. Então, por muito tempo, eu carreguei muito esse peso, sabe? Sim. De vergonha mesmo. Sim. Aí, eu acho que passei esses anos. Aí, teve a mudança da UERJ, foi pra lá, foi pra cá. Fui vivendo esses anos. Eu lembro que, nesse ano da UERJ, uma coisa, assim, muito, muito boa que eu fortaleci em mim foi muito de escolher as minhas batalhas, sabe? Na época da UERJ. Eu percebi também que eu tava crescendo ali, sabe? Foi um ano que eu senti que o negócio... Já no finalzinho ali. Porque eu lembro que a UERJ mudou, aí todo mundo desesperado. Aí eu mantinha sabe? Cara, é isso. Eu comecei a discernir mais, o que tá no meu controle, o que não tá. Então, eu tava ali, acho que começando. Ali você começou a amadurecer. Não era aquela Bia do terceiro ano que achava que já era adulta. Ali você começou, de fato, e foi a amadurecer. quando eu entrei no foco, né? Aí, de novo. Que aí ficou quando reta você final. voltou, a filha pródiga. Sempre volta, não tem jeito. Nossa vida se cruzou muitas vezes. É verdade, é verdade. Aí eu lembro que minha mentalidade mudou muito já ali. Foi começando. E mais disso, tipo... o que é minha responsabilidade, o que não é, o que tá no meu controle, o que não é, de conteúdo, do que vai acontecer no dia da prova. Então, começou a mudar. Aí, 2022 foi um ano que, assim, tudo aconteceu. Tudo. Foi o ano da minha vida. E foi um ano que eu bati o martelo que eu queria. Então, também foi a hora que, assim, é isso. Não tem mais... Você fez a virada mesmo de falar assim, cara, chega de ficar tentando, agora eu vou fazer acontecer. É isso. Porque, assim... Cara, a galera tem muito essa porra na cabeça. Tipo assim, o que você tá fazendo? Eu tô tentando pra medicina. Olha, enquanto você ficar tentando, você não vai conseguir não, tá? Porque isso aqui não é um jogo pra quem tenta, é um jogo pra quem faz. Exatamente. E aí, 2022 começou com uma aprovação em outro estado. Então, eu tinha a opção de ir pra um outro estado. Pra mim, não fez sentido. Então, tem outras pessoas que sim. Tá tudo bem. Pra mim, não fazia. Eu passava pra uma faculdade em Alagoas. Não fazia sentido pra mim. Eu não ia ser feliz, sabe? Então, eu queria tentar mais um pouco.
Então, no SISU do início do ano de 2022, eu lembro que foi uma conversa muito difícil, foi um período tenso. Lá em casa, a gente conversou muito. E meu pai me apoiou muito pra ir. Tipo, vai, é tipo concurso público. Então, é a Vai oportunidade pra onde que tem. passou, né? E se você não conseguir depois? Então, tinha muito... Foi horrível. Eu lembro. Foi horrível. E eu lembro que chegou um dia que eu falei, cara, eu preciso tentar, sabe? Eu preciso, pelo menos nesse primeiro SISU, eu preciso arriscar, colocar na faculdade que eu quero, sabe? E aí eu coloquei na UF, que era a que eu chegava mais perto. Aí eu fiquei quarto lugar da lista de espera. E aí meu coração encheu de esperança. Comecei a pegar todos os anos anteriores, via se as pessoas que estavam em quarto tinham entrado no segundo. E todos os anos anteriores as pessoas tinham entrado. Era normal. Eu entrava com folga. Aí eu falei, cara, não vou... Aí chegou o segundo SISU, né? Eu comecei de novo. E aí, vamos pro outro estado? Não vamos não sei o que e tal. Começou esse negócio. E eu... Cara, eu preciso tentar a UF. Eu preciso. Se eu tô em quarto lugar na lista de espera, todo mundo passou. Se eu for pro outro estado e tiver passado na UF, eu vou sofrer. Eu preciso tentar a UF. Mesmo que isso me custe mais um ano, sabe? Tipo, mais um Enem. Eu abri mesmo mão e tava com muita clareza do que eu tava abrindo, sabe? Não foi nada irracional. Eu olhei e falei, cara, não vou ser feliz assim. Eu preciso tentar. Enfim, coloquei a UF. E aí que começou tudo, né? Que aí eu escolhi a UF. No final, o meu ano foi inusitado. Pela primeira vez na história, o quarto lugar não passou. Aí passou um mês, eu vi lá, por acaso, no site da FRJ, que eu entrava pra FRJ. Com muita folga. Aí eu lembro que era assim, agosto, eu olhei a lista, e quando eu olhei as notas, eu falei, cara, não acredito. Aí foi horrível. Foi horrível, porque aí eu vi que eu tinha capacidade de passar pra FRJ, eu tinha nota pra aquilo, e não tinha entrado, né? E aí foi muito um tempo assim, que eu testei se eu não ia desistir. Eu fui testada, né, na verdade. Se eu realmente não ia desistir disso. E tipo, minha fé mesmo, sabe? Acreditar em algo maior. Porque eu falava assim, cara, não é mais pelas minhas capacidades só, sabe? Não é só pelo quanto eu estudei. Porque se eu tive uma nota pra entrar, eu tenho condição, sabe? Não é só sobre mim. Existem coisas que estão fora do que eu posso explicar, sabe? Que não... Então, fazer o quê? E aí foram alguns meses de luto mesmo. Aí teve... Você ficou muito mal. Muito, muito mesmo. Pra estudar era difícil. Aí teve até uma... As pessoas... Você é muito corajosa. E é por isso que eu vou fazer essa pergunta pra você. Porque as pessoas não têm coragem de admitir isso. Uhum. Mas você já teve um ato completamente voluntário de coragem nessa entrevista hoje, que foi a hora que você falou assim, cara, eu sentia vergonha. Uhum. As pessoas não têm coragem de admitir isso. Sim. Eu sou arrogante, eu senti vergonha, Uhum. sabe? Não tem. Não, senti Medo, eu acho que as pessoas hoje em dia têm mais coragem de falar, porque tem também essa coisa de mostrar vulnerabilidade. Uhum. Então, tudo bem. Agora, vergonha, arrogância, não. É verdade. Eu queria te fazer uma pergunta que é assim, você, durante esse período de luto, Uhum. que durou muito tempo, inclusive com recaídas de luto ao longo de 2023, você sentia essa coisa de ser meio vítima? Assim, porra, cara, logo comigo, logo na minha vez, Muito. que injusto, assim, você tava amargurando esse sentimento de vítima, assim, da vida? Muito, muito mesmo. Porque, por causa do ano de 2022, porque aconteceu algo que nunca tinha visto acontecer com ninguém. Tipo, não passar pra UF, passar pra FRJ. Parece que foi um ataque do universo contra você, e continuou, né? Porque 3 meses depois, teve o problema do fiscal de prova. Sim. Então, eu também fui prejudicada pelo fiscal, que marcou o tempo de prova errado em 2022. Então, foi muita coisa uma atrás da outra e eu olhei muito dessa forma. Foi o que você falou, a vida tava te testando, tava, né? E aqui, quando você quer. Uhum. Porque se você não quer, levanta e sai agora. Exato. E aí, eu senti muito. Cara, alguma coisa tá... O que é que eu preciso fazer? Foi testada na tua fé, sabia? Muito, Carol. Eu vejo muito isso também. O quanto que confiar que isso que tava no meu coração desde criança era de verdade, era pra ser, Nossa, sabe? até me arrepiei. Era pra ser. E eu tive muitas experiências, assim, com Deus mesmo, sabe? Que confirmavam no meu coração que era isso, que era o que tava pra mim, sabe? E eu me agarrei a isso. Então, tinha um episódio de muito... Cara, o que Deus tá querendo de mim? O que Deus tá fazendo? Por que eu tô sofrendo tanto? Por que tá sendo assim? Por que eu tô tendo que passar por tanta coisa? Se eu tinha nota, não foi porque eu não estudei. Então, sabe? Por que eu tinha que escolher uma e ir pra outra? Enfim, então,
Foi um ano assim. Parecia que tava dando tudo errado. Uhum. É. E aí Sim. você teve que passar por esse luto, Uhum. sair dele fênix, Uhum. né? Sair Sim. dele mais forte. Eu lembro muito da gente falar sobre ressignificar. Cara, não deu certo, tá tudo errado, o que eu tô fazendo de errado, pra falar assim, cara, ainda não deu certo, mas se chegou tão perto, Bia. Sim. Tipo assim, a vitória tá te sondando. Tipo assim, Deus soprou no seu ouvido, continua, falta muito pouco. Sim. Você teve que fazer essa mudança de ponto de vista, porque senão você ia adoecer, definhar e realmente Sim. jogar pra perder. Exatamente. E aí, ou eu, sei lá, teria escolhido outra coisa, não teria sido feliz mesmo, porque eu nunca quis outra coisa, ou eu teria ficado, mas assim, me arrastando pra sempre. E aí talvez, Assim, naquela. talvez essa trave se tornasse uma trave eterna. Eu vejo muita gente que não faz essa virada do ponto de vista, que fica um eterno amargurado, um eterno vítima do universo. A pessoa acredita mesmo, né, que coisas ruins acontecem com ela, Sim. e não que a vida, né, aquela coisa do por que, Deus, que eu tô passando por isso? Mudar pra o que eu tenho que aprender com isso, Deus? Sim. Tipo, Sim. né? Coisas boas e coisas ruins estão acontecendo todos os dias pra todas as pessoas. As boas e as ruins. Exatamente. Teve até uma frase que uma vez você falou, que eu gravei muito. Que foi assim, pessoas que não acreditam em nada passam. Mas quando a gente acredita é mais fácil. E eu me agarrei muito a isso. Eu falei, eu preciso acreditar que tem algo maior. Eu preciso acreditar que tem um porquê disso tudo. Sabe? E hoje em dia eu vejo muito, mas ainda não sei por completo e tá tudo bem. Talvez eu nunca saiba, mas eu acredito que tem um porquê, sabe? Acredito que não era pra ser naquele momento. Agora eu tô na VJ, sabe? Eu, sinceramente, ao longo dos anos, não foi a faculdade dos meus sonhos. Eu quis muito a UF, depois eu quis muito a Rio, depois eu quis a UERJ. E no final eu tô aqui, sabe? Então, como vai ser? Como as coisas vão funcionar, sabe? Eu precisava acreditar. Eu precisava acreditar que tinha algo, um porquê daquilo tudo. E depois de passar por isso tudo, tanto da escolha da faculdade, quanto de ser prejudicada pelo fiscal e tal, quando virou o ano, teve uma mudança muito grande. Que eu lembro que eu tava, assim, muito cansada, mal de cabeça. Eu tava, assim, não tô afim, eu não tinha saco de ver um simulado na minha frente, sabe? Tudo me causava, tudo era gatilho de sofrimento mesmo. E eu lembro que chegou um tempo que eu falei, eu preciso agir com frieza. Frieza foi, assim, algo que eu busquei o ano inteiro. Eu preciso olhar pra isso tudo com frieza. Se eu não vou desistir, se realmente eu não tenho outra opção, eu preciso olhar de outra forma, sabe? Lembro que parei, olhei a situação que aconteceu do fiscal, por exemplo, e falei, cara, ele marcou 15 minutos de prova errado, que ele terminou antes a prova. Não foi só culpa dele não ter passado. Por que 15 minutos que ele terminou a prova antes, eu tô botando toda a culpa nele? Que foi no primeiro dia de Enem, nem foi no segundo. Peraí, tem algo que eu não ia passar mesmo. Sabe, eu deixei muita questão em branco. Talvez eu já tivesse com uma estratégia ruim ali. Talvez eu já tivesse despreparada, sabe? Não seguindo aquilo que eu tinha treinado, sabe? Alguma coisa aconteceu. E eu comecei a puxar mais pra mim. Então, o que tá no meu controle? Então, acho que nessa hora, eu parei de ficar tentando achar em Deus o porquê daquilo tudo. Falei, beleza. A parte de Deus, eu não tenho como controlar. Deus vai fazer a hora que ele quiser. Agora, e a minha parte? O que é meu? Beleza, preciso continuar. Se eu não treinei direito, vou mudar a estratégia. O que eu fiz? E foi muito difícil tomar essa atitude, porque eu segui uma coisa por 5 anos, e nesse sexto ano eu falei, vou tentar outras coisas novas nos simulados, vou abandonar algumas aulas que eu não preciso, coisas muito difíceis de fazer. E aí eu comecei a tentar ser o mais fria possível. Eu lembro que eu pegava a relação dos conteúdos, assim, das apostilas e tal, olhava e falava, beleza, o que eu tenho certeza que eu não sei aqui que cai muito? Aí eu comecei a ser mais estratégica. Tal coisa. Beleza. Aí foi uma coisa que eu até tratei em terapia, né? Que é uma coisa que a Alice uma vez falou, que me matou. Toda vez que ela falava isso, eu morria por dentro. Que ela falava assim, Bia, eu não posso garantir pra você. Eu falei, fala pra mim que vai dar certo. Aí eu vou falar que vai dar certo, mas não posso dizer quando. Não posso dizer que é esse ano. E isso eu ficava assim, não, você precisa garantir pra mim. Alguém precisa garantir pra mim que esse ano vai dar, porque eu não tenho condição de tentar mais um ano. E eu falei, por favor, alguém garante pra mim que vai dar certo. E aí, nesse tempo, uma coisa que eu fui aprendendo muito foi, cara, eu posso fazer um estudo que me traga o máximo de confiança possível. E esse estudo eu pegava aquilo que caía muito, que eu não sabia, e eu falava, eu vou ficar nesse conteúdo aqui até eu saber muito.
E eu ficava nele muito tempo. Sem negociar tempo. Ficava ali muito. Eu lembro que eu fiquei semanas só em equilíbrio químico. Semanas. Tipo assim, muito custoso. Biologia, eu pegava e falava assim, meu Deus, biologia tá ficando pra trás. Eu falei, mas tem que ficar, eu preciso pegar física que eu não sei, sabe? Então, abri mão de muita coisa. A aula eu assistia, aí eu não conseguia fazer todos os exercícios. Ok, vou fazer o quê? Então, e aí eu pegava uma lista de exercícios. Aí eu fazia muitos, acertava. Isso me trazia confiança. Aí eu tinha todo um momento, quando eu acabava de fazer a lista. Aí eu via que acertava bastante, aí eu pensava assim, cara, se isso cair na prova, agora eu tenho que acertar, porque eu sou boa agora. Eu sei fazer isso. Esse conteúdo não é mais um problema pra mim. E aí, quando dava esse check na minha cabeça, tipo, o conteúdo que eu arrastei o resto da vida, não é mais um problema pra mim, isso me trazia confiança, sabe? Eu falava, eu lembro daquela questão do Enem que eu errei, esse ano eu não erraria mais. E é isso, eu fui trabalhando muito assim, tem tudo pra dar certo dessa vez, sabe? Então, essas coisinhas, essa frieza foi me trazendo um pouco mais de paz. Em muitos momentos. Tinha outros, né, que eu ficava mais... Mas veio me trazendo muita confiança. Foi o que me ajudou muito. Porque, cara, por mais que você estivesse trabalhando a sua mentalidade, sua autorresponsabilidade, olhando pros aspectos sob uma outra ótica, a gente é de carne e osso, Bia. E tem dia que a gente acorda fraca. E como foram esses momentos em 2023? Nossa, quando vinha forte, entendeu? Vinha, assim, questionando tudo. Ai, eu até lembro muito, né? Me questionando do porquê eu trabalhei muito isso na terapia, de vergonha da minha história, sobre honrar as pequenas coisas. Eu te mandei aquele vídeo, né? Eu tirando os papeizinhos e tal. Então, eu tinha papéis colados de pequenas conquistas, de número de acerto bom. Eu guardei. Esse vídeo vai entrar na sua entrevista. Inclusive, eu acredito que nesse momento a Dani vai fazer uma pausa na edição para mostrar esse vídeo, que eu mandei esse material para edição. Ai. Consegui estudar ao invés de fazer mais um cronograma. Malhei firme, tô comendo menos besteira. Parei de estudar quando tava cansada. Caminhei ao ar livre. Fiz 41 de 45 no simulado, malhei pesado hoje, estudei um gap de geografia, consegui muito bem redação num tempo curto e passei para medicina da FRJ. E foi uma coisa assim que eu fui trabalhando muito, mas quando vinha forte, sabe? Questionando Deus, questionando o porquê das coisas. E nesse tempo, assim, a única coisa que não me fazia desistir, além de confiar que tinha algo que Deus estava cuidando da minha vida, que as coisas iam acontecer, eram as pessoas que estavam comigo, né? Então, minha mãe, meu pai, meu namorado, meus amigos, você, sabe? Pessoas que, tipo, estavam entregando tudo por mim, sabe? Então, apostavam muito em mim. E isso foi algo que não deixou de desistir, sabe? Eu vou caçar aqui uma coisa no meu celular. Eu e a sua mãe, a gente se falava de vez em quando sobre pães de mel. Porque sim, gente, @Pingo da Flávia, @Pingo da Flávia. @Pingo da Flávia. Flávia Lobo é a mãe da Bia, a rainha do pão de mel, ícone do time Foco. Você pode mandar um brinde de milhões, um bônus de milhões naquele Focobox. O que eles querem? O pão de mel. Não tem jeito. Encomendas @Pingo da Flávia, somos a garota propaganda. Por favor. Mas a Flávia, para além de ser a dona da porra toda do Pingo de Mel, do Pingo da Flávia, do pão de mel, a Flávia é mãe da Bia, cara. E de vez em quando a gente se falava, né? Quando a Bia tava mal, Então, deixa eu achar aqui. Ela me mandou uma mensagem falando assim, Carol, a Bia não tá bem. A Bia não tá bem, a Bia tá mal. Foi dia 25 de setembro. Achei. Ela não me contou que ia falar com você. Dia 25 de setembro, ela me mandou um áudio de 2 minutos e 39, muito preocupada com você, porque você tava mal de novo, tava se arrastando, tava péssima, tava isso, tava aquilo. E a gente combinou que eu ia te procurar em off, porque você tava meio sumida, assim, tipo... Sem mandar muita mensagem. Tava meio quietinha. Eu falei, deixa comigo. Eu falei, vou mandar mensagem pra ela. E aí, eu mandei uma mensagem pra você. Sim. E... nessa época... Você tava zoada. Eu queria que você contasse um pouco, que eu vou achar esse áudio que eu te mandei. Vai. Não, nessa época, foi assim... É que a gente se fala muito, tem muita mensagem, vai. Tem um pouco mais de um mês... Foi um pouco mais de um mês antes do Enem.
por volta disso. Aham. E aí eu comecei assim, o meu medo era tão grande de dar errado, de acontecer de novo, de eu ter ter dado meu melhor e no final algo acontecer que não tivesse no meu controle. Era tão grande meu medo. Medo de estar deixando algo passar, sabe? Tipo assim, cara, 6 anos, eu não posso deixar passar algo, não posso deixar uma ponta solta, sabe? Tem pessoas acreditando em mim, tipo, as condições que eu tenho, estudar no foco, sabe? Isso pesava muito pra mim. Uma coisa que, quando eu entrei no foco, eu pensava muito era, eu não quero tratar isso aqui com naturalidade. Isso aqui não é pra todo mundo. Não é todo mundo que consegue vir, sabe? Não é todo mundo tem essa oportunidade de estar aqui. E eu tinha muito medo de começar a banalizar, sabe? Porque às vezes eu olhava ao meu redor e falava assim, cara, será que todo mundo que estuda no foco entende o peso de estar no foco? Olha com responsabilidade pra isso, com o mimo que é estar no foco. E eu tinha muito medo de estar desperdiçando, muito medo. Por todo investimento dos meus pais, sabe? Tudo que estava acontecendo, quanto eu estava abrindo mão de coisas pra eles, pra mim. Então, como assim eu ia estar deixando uma coisa passar? Então, eu comecei a ficar com muito medo, muito crítica comigo também. E aí, eu comecei a ter episódios, assim, de muito choro. Eu não conseguia parar de chorar. Qualquer coisa que falassem comigo, eu chorava. Eu não conseguia mais fazer nada. Eu sentava pra estudar. Eu começava a ter uma crise de choro. Eu não conseguia me concentrar. Eu só pensava, meu Deus, eu não vou passar de novo, não vou aguentar de novo. E se eu não passar dessa vez, o que eu vou fazer da minha vida? E será que eu aguento? E se eu fiz isso tudo e no final, Deus vai mexer um negocinho ali, um negocinho aqui e não vai acontecer? E se ele não quiser que eu seja médica? Aqueles pensamentos, sim, né? E se ele começar a fazer um negócio diferente? E se... enfim, começou tanto isso na minha cabeça. Tanto medo de dar errado. Das coisas Como diz a Alice, né? O e se é apocalíptico. Uhum. Porque ele vai vindo... Sim. É vral de e se. E é sempre o e se... ruim. Tudo dando errado. Sempre ruim, nunca isso deu certo. Não. E aí eu fiquei nessa, assim, acho que quase um mês. Aí foi quando do nada esse episódio da Carol. Aí eu tava caminhando e chorando. Eu lembro, eu gravei um áudio pra você. Olha o áudio, muito inocente, olha. Gatinha, eu tô sabendo que você não anda muito bem por aí. Tá meio mal da cabeça, tá meio chorosa. Sei porque tem minhas fontes, você sabe bem disso. Me manda mensagem aí, me fala o que você tá sentindo, abre o coração. Aí você mandou um áudio de 3 minutos e 55, chorando, andando na rua, desvarada. Tava até com medo, né, de você se perder. Eu tava caminhando. Eu tava achando que eu tava indo encontrar com a Tula Luana pra bater um papo. Vocês estavam... Aí eu mandei um áudio pra você. Nossa, esse áudio aí. Assim, um pouquinho depois de 6 minutos e 50. Gente. E nesse áudio, que eu não vou passar aqui, gente, porque 6 minutos e 50, mesmo na velocidade 2, socorro Deus. Mas não tem problema, porque eu lembrar, eu também lembro. Eu lembro de tudo. Nesse áudio, eu pedi pra você fazer um exercício de visualização. Foi. Que era se conectar com a Bia daqui a 10 anos. E eu Sim. queria que você contasse um pouco, porque eu acho que isso pode ajudar mais alguém que esteja nesse momento também passando por um momento de dor, de sofrimento, de estar se sentindo perdido, né? Tem hora que parece que a gente entra num redemoinho de emoções mesmo, né? A gente só gira. Então eu queria muito, muito que você falasse um pouquinho disso, de como você fez... E contasse o que foi dali pra frente. Foi de outubro pra frente, assim. Aí, foi a virada de chave mesmo. Assim, tinha um peso muito grande quando você falava. Porque tanto é que eu falava pra minha mãe, às vezes eu preciso ouvir a Carol. Porque ela tá no foco, ela tá vendo meus resultados, ela lida com gente que passou. Então, assim, se ela tá falando que vai dar certo, é porque vai. Então, eu acreditava muito, sabe? Às vezes eu ouvi de você que tava envolvida aqui, cara, eu preciso ouvir o que ela tá falando. Então, quando você falava, eu tô sentindo que tá perto, eu acredito que vai dar certo, aquilo ali encheu meu coração. Tipo, se ela tá falando, que ela viu tudo, então eu tô indo no caminho certo, sabe? E aí, quando você falou isso de visualizar, eu lembro que na hora que você falou, eu parei, aí eu fiquei imaginando assim, toda maravilhosa. Aí você fala isso, né? Imagina você, uma médica maravilhosa, e você já tem condição, montando sua casa, você falou várias coisas assim. Eu falei, não pensa na Bia do ano que vem, pensa na Bia de daqui a 10 frente, anos, você já tá formada, você já fez sua residência, você já tem seus pacientes, você já tá voando na sua profissão e tal. Cara, essa Bia já existe. Eu acho que isso é o poder da visualização, né? Ela não é imaginária, ela já existe. O que você tem que fazer? Você tem que caminhar ao encontro dela, né? Eu tenho muito isso, as pessoas me acham muito louca. Eu tenho muito isso, assim, de acreditar que a linha do tempo, ela não é tão linear quanto a gente imagina, sabe?
quase um filme de ficção científica. Eu acredito muito que passado, presente e futuro, eles têm uma conexão que a gente não consegue explicar ainda. Sim. Sabe? Eu acho que a ciência, nada consegue explicar ainda. Uhum. Mas eu acho que a energia, ela flui para muito além do tempo presente. Você vê a conexão que muitas vezes a gente tem com pessoas que já não estão mais aqui, né? É a conexão que a gente tem com as pessoas que a gente hoje ainda não conhece. Tem aquelas pessoas que você conhece, que você encontra a primeira vez, parece que ela é sua amiga da vida inteira. É verdade. Sabe? Então, eu acho que isso vai para muito além de qualquer explicação física. Uhum. A linha do tempo, ela é muito complexa. Então, esse exercício de visualização, em que a gente realmente acredita que algo que hoje ainda é um desejo, é um sonho, mas é muito forte, é muito de verdade no nosso coração, que aquilo já existe. E você se coloca no compromisso com você do futuro. Eu não posso me desvirtuar, porque é uma coisa também, agora mesmo que eu vou ser internada, meio efeito borboleta, sabe? Eu acho que na vida não tem essa parada, tipo assim, o destino é uma coisa imutável, essa Bia daqui a 10 anos existe. Cara, ela existe dentro da lógica de que você ainda quer que ela exista. De que você está caminhando na direção do encontro dela. Porque se você se desvirtua disso também... Não vai acontecer. Não vai acontecer, entendeu? Então, eu acho que essa fluidez, esse movimento, né? É se conectar com aquela pessoa. Isso! Quem eu quero ser. E falar, o que tá no meu alcance pra eu fazer hoje porque pra hoje chegar é o que lá. eu controlo. Exatamente. Né? O hoje é o que eu controlo. Sim. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Quais são os compromissos que eu tenho que Pra eu assumir chegar hoje? lá. Pra eu encontrar com ela, com a minha versão daqui a 10 anos. E isso é muito forte. Eu sinto que isso é muito poderoso, sabe? Assim como a gente precisa também, uma coisa que às vezes eu falo em mentoria com os alunos, é fazer o caminho contrário, né? Que é ir ao passado, se abraçar com a nossa criancinha que tá machucada. É verdade. E abraçar ela e falar assim, cara, você fez tudo o que você podia com a bagagem que você tinha até aqui. Eu não sou mais você. Sim. Eu sou outra. Exato. Confia em mim e eu vou fazer acontecer agora. Tipo, deu errado lá, mas agora não vai dar. Eu fiz esse movimento de pra trás e pra frente várias vezes. Fez, né? Muitas vezes. De ir lá atrás pra honrar a minha história. Eu já tive momentos que eu me sentia uma vergonha até pros meus professores do colégio. Sim. Que vergonha. Porque lá, eles acreditavam em mim. Eles você sentiu achavam... uma farsa. Sim. Eles acreditavam que eu eu ia era passar tão rápido. boa aluna, como assim? Eu até agora não fui aprovada. Sim. Isso acontece com tantas pessoas, Bia. Eu sinto tanta dó do quanto as pessoas se machucam por essa vergonha. Sim, eu senti muito. Então, voltar, olhar coisas positivas, entender que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, que eu tinha naquele momento ali. Não tinha como eu explicar pra menina do 3º ano que as coisas iam acontecer, talvez se dessem na mão daquela menina, as coisas que aconteceram no ano passado, retrasado, eu não teria aguentado. Com certeza. Então, assim, acho que justificar isso tudo, me acolher nesse sentido, não pra me vitimizar, mas pra honrar mesmo, sabe? Total. Essa é a minha história, eu não passei de primeira, eu não passei, mas eu tô aqui, sabe? Eu realizei meu sonho, é isso que importa. Então, acho que me abraçar pra me empoderar e olhar pra frente e falar, cara, isso vai acontecer, eu só preciso continuar. Olhar pra aquele lugar ali, ver o que eu preciso fazer, o que tá no meu controle, e vai acontecer. Então, acho que eu fiquei indo pra trás e pra frente várias vezes. Fiz em terapia esses exercícios. Bia, como você se vê daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E quanto mais eu tinha clareza do que eu queria lá na frente, eu vi que não tinha como enfiar outra coisa lá. Não tinha como botar outra profissão ali, sabe? Tava ali, era o que eu queria, não tinha, sabe, mesmo. E aí mudou muito a minha cabeça. Eu fui pro Enem totalmente diferente. Eu ouvi esse áudio tantas vezes. Acho que todo mundo que tá perto de mim já ouviu esse áudio. Eu ouvi tantas. Eu acordava, eu ouvi o áudio antes de ir pra aula. Pra eu lembrar, sabe? Eu falei, tem gente acreditando em mim, as pessoas acreditam em mim, as pessoas estão vendo, sabe? Não sou eu, não são só os meus pais que me amam muito, que estão torcendo muito, mas a gente sabe o meu resultado. Isso contava muito pra mim. Alguém que tá olhando, que vai poder puxar uma planilha e falar assim, Bia, vai acontecer. Isso pra mim pegava muito. Não é na emoção, sabe? E aí, ouvi muito áudio, mudou muito minha cabeça, eu fui trabalhando muito isso. Depois dali as coisas só melhoraram. Fluiu. Tive uma semana de revisão leve antes do Enem, eu lembro que foi muito tranquilo. Foi o primeiro ano que eu não surtei antes. Então, eu fiquei ali muito de boa, aproveitei, descansei. Isso foi uma coisa que eu fiz o ano inteiro. Então, eu tratei isso também, né, de descobrir quem eu era além do vestibular. Uma coisa muito interessante, né?
que ao longo dos anos, eu pensava assim, que eu precisava do vestibular pra ser feliz. Do vestibular, da aprovação pra ser feliz. Então, eu passei muito tempo assim, nossa, quando eu passar, eu vou descobrir uma felicidade que eu não conheço. E aí, depois de 2023, depois que eu passei, eu percebi que eu já era feliz. Eu olhei e falei assim, cara, eu já tava completa, eu já sabia quem eu era, sabe? 2023 veio, eu já sabia meus valores, eu já sabia o que eu gostava. Foi um ano que eu, 3 vezes na semana, eu ia ver pôr do sol, sabe? Coisas que pra mim eram importantes. Eu comecei a... E ficava ali vendo o pôr do sol, me conectava comigo, pensava que ia dar certo, sabe? Então, são coisas que eu fazia que eu lembro que, assim, me mantiveram de pé, sabe? Tá com as pessoas que eu amava. Então, eu via meu namorado, eu via meus amigos. Pouco tempo, era o tempo que dava, mas ia ali, fluindo. Aniversário, eu não preciso faltar a todos os aniversários das pessoas. Eu posso abrir mão às vezes, sabe? Então, coisinhas assim que eu fui abrindo mais, sabe? E aí, chegou no Enem. E no Enem, eu fui, tipo assim, muito grande. Eu fui ouvir 1000 vezes o áudio no dia. E eu fui muito feliz. Eu tava muito feliz. Eu comecei a lembrar de cada conteúdo daqueles que eu tinha pego e feito os exercícios. Eu falei assim, cara, eu fiz tanto exercício desse. Se cair aquele conteúdo, eu sei. Se cair aquele, eu sei. Aquele lá, eu não sei muito, mas tá tudo bem também. Se ele cair, vai ser a questão que eu vou errar. Eu não preciso acertar tudo. Então, eu comecei a ir muito assim. Lembro que eu fui tranquila, fui pensando em várias coisas. Tipo, eu preciso descansar, eu preciso confiar no que eu fiz. Tem vários vídeos, eu no carro antes de entrar na prova, eu e minha mãe cantando pra caramba, várias coisas, tipo assim, conversando, minha mãe fazendo massagem no meu pé, foi todo um negócio ali, a gente tava numa outra vibe de vai dar certo dessa vez, sabe? E aí eu lembro que minha mãe me levou na porta, né, da prova, aí ela falou assim, uma frase que eu tava repetindo muito naquela semana, né, ela falou assim pra mim, se não você, quem? Se não hoje, quando? Eu peguei aquilo, eu lembro que na hora eu quase chorei assim, falei, cara, é isso, tipo, se não eu, quem? Eu sentei pra fazer a prova e eu falei assim, cara, eu agora me vejo como merecedora dessa vaga, sabe? Agora eu me vejo dessa forma. Eu não me via antes, eu me via uma criancinha que ainda tinha muitas pessoas melhores do que ela, e não que eu seja melhor, mas tipo assim, eu Era a sua entendia. vez. Exatamente. Eu tava tomando posse do que podia ser meu, sabe? E aí eu fui muito assim, pensando nisso, se não hoje, quando? Por que eu não quero fazer dar certo hoje? E aí, durante a prova, tiveram momentos bem assim, o calor, né? Eu lembro que foi muito quente. Eu lembro que eu tirei o sutiã no meio da prova. Muito calor. Eu fiz a prova Só inteira. não tirou a calcinha porque não deu, mas o sutiã tu tirou, né? Eu dobrei a blusa até aqui em cima, uma poça de suor. Olha, gente, na cadeira, horrível. A minha na minha frente com as costas suando, tadinha. Eu olhei ao redor, aí teve um momento que eu me desestabilizei. Que eu falei assim, cara, tá muito quente. Eu não vou aguentar isso, tá muito calor, tá muito calor. Aí eu lembro que eu parei, eu olhei pra todo mundo, tava muito desesperado. Aí eu falei assim, cara, eu não vou deixar isso tirar minha vaga de novo. Tipo assim, não posso deixar as circunstâncias agora. Tá tudo aqui, respirei, saí, voltei pra sala toda molhada, que eu tomei um banho na torneira. Toda molhada, eu tive uma crise alérgica no momento. Eu fazia a prova suando o nariz. Cada questão que eu lia, eu dava uma espirrada. Nada vai agora tirar o que é meu, sabe? Eu tava muito assim, eu quero pegar o que é meu. Se Deus quer me entregar, eu tô pronta, vamos lá, sabe? Então, eu fui muito assim, com uma cabeça muito forte, sabe? Eu senti muito assim, que eu tava no controle da prova. Olhava as questões, cara, não sei, beleza, passa, essa vai ser uma das 5 que eu quero errar, porque eu botava 5 como meta. Eu quero fazer 40 em tudo, eu tinha essa mentalidade. Essa vai ser uma das 5... Química. Ih, muito difícil nem mesmo. Tá tudo bem eu errar essa aqui eu sei, essa aqui eu fiz tal questão, eu ia lembrando, sabe? E eu fui me empoderando durante a prova. O tempo da prova fluiu dessa vez, sabe? Parei de confiar um pouco no fiscal. Seguia mais meu instinto, entendeu? Tinha minhas questões, fiz minhas pausas. E aí foi assim, foi um dia que eu tava sentindo que ia ser meu, sabe? Eu sei que nem todo mundo que passa teve um dia de prova bom, né? Mas o meu foi, sabe? Eu lembro que eu saí muito feliz, muito realizada. Aí eu até... Meu Deus. Eu lembro que eu saí, mandei pro dia assim, Júlio, eu inventei um argumento. Aí meu pai começou, Bia, por que tu vai fazer isso? Que não sei o quê. Aí eu, ai meu Deus do céu, e agora? Tipo assim, foi uma inventada muito grande, mas foi um pouquinho. Eu não lembrava o nome perfeitamente, dei uma trocadinha. Ok. Aí eu comecei a ficar, ai não, eu tenho certeza que eu fiz uma boa prova. Se perder ponto nisso também, tá tudo bem. Pode ser que eu tenha perdido, mas ok. Aí eu fui muito assim... Eu dei o meu melhor, sabe? Foi a primeira vez que eu saí e falei,
Cara, o que eu não soube, não deu tempo, eu realmente não priorizei, porque não caía muito. Não era minha maçã de ouro. Não era, exatamente. Eu escolhi muito. No final, eu errei. Eu questão peguei minhas difícil. maçãs de ouro e eu peguei Aham. muitas maçãs de ouro. Foi assim. Tá tudo bem eu não deixar passar. Agora, as fáceis, eu vou pegar todas. Eu tava muito com essa cabeça. Porque no anterior, eu já tinha perdido muita fácil. Foi até nessa que eu parei. Cara, o problema não foi só do fiscal. Por que 15 minutos finais eu olhei e eu perdi 15 questões fáceis? Não. Não foi, sabe? E aí eu precisei assumir que era uma questão minha mesmo. Isso E é muito bonito. É uma redenção. É. E Porque pegar pra mim também. não é sobre nem se vitimar, nem se culpar. É autorresponsabilidade Sim. que gera um movimento de enfrentamento. Sim. E eu fui muito... Acho que ano passado foi assim, trabalhar minha segurança. Um mês antes do Enem, antes até de eu começar essa crisezinha, lembro que eu sentei com meus pais e falei, preciso muito conversar com vocês. Tava muito assim. Falei, gente, eu treinei uma estratégia de prova o ano inteiro, agora eu acho que não vai dar certo. Tô querendo voltar pra que eu fiz nos 5 anos. Aí meu pai começou, por quê? Aí eu, não, porque isso. Não, porque eu tô sentindo que eu não sei o quê. Aí meu pai falou assim, Bia, faz o que você treinou. Se der errado, a gente vai ver. Faz o que você treinou. Aí acho que essa segurança que eu tive que ir trabalhando o tempo inteiro, sabe? Aí cheguei na prova... Por isso que as nossas pessoas importam tanto. Porque a gente sozinho, a gente enlouquece. É verdade. Ou entre as pessoas erradas, aí a gente enlouquece no coletivo. Tipo o primeiro ano de vestibular. A gente que só... tem que ter esse cuidado no presencial, né? Meu Porque Deus muita do gente, céu, se Deus tiver é muito mais. gente problemática, Deus você é vai... mais. E o consolo também, né? O colinho, né? Meu namorado foi essa pessoa. Muito, muito choro, sabe? Ele olhava assim, ai, tá precisando chorar? Muito, sabe? Fofo, Só né? chorar, Então, essas pessoas lembravam, sabe? Acredito que dá certo. Então, acho que tá junto dessas pessoas. E uma coisa também, né, que eu penso muito em relação a esse assunto, é que, assim como a gente aprende a ser vestibulando de medicina, eles estão aprendendo também. E eu tive que aprender a lidar com isso. Então, nem sempre as pessoas vão falar o que a gente quer. Um gatilho lá em casa era, quando minha mãe perguntava, e aí, tá conseguindo estudar? Isso pra mim era um gatilho. Eu falava, mãe, para de perguntar isso. Porque pra ela era tipo assim, tá fluindo. Pra mim ela era uma pergunta super assim, mamãe engajada. Tá sabendo? Pra mim, era tipo assim, tudo que eu não tô fazendo direito. É aula que eu não assisti, não sei o quê. Parecia que não era uma pergunta, era um julgamento, né? Exato. Então, acho que tem essa empatia também, sabe? As pessoas amam muita gente, né? Então, elas estão também aprendendo. Verdade, acho que lidar muito importante com você ter isso. falado sobre isso. Esses conflitos, eles muitas vezes são... Aliás, né? Isso aí é uma frase filosófica. Os maus entendidos criaram mais mal ao mundo do que o próprio mal. Então, muitas vezes, esses conflitos vêm dessa falta de entendimento de ambos os lados. É verdade. Eu, às vezes, falo isso quando as pessoas estão vivendo conflitos familiares. Eu falo, cara, se você não tá conseguindo hoje se reconectar com essa pessoa através de uma conversa franca, porque não tá rolando a conversa por N motivos, mudar algo dentro de você. Já vai mudar muita coisa. Sim. Se a gente olha pro outro com esse olhar que você falou... Por exemplo, esse olhar do tipo, cara, ele tá errando. Mas ele também tá aprendendo. Sim. Meu pai já perguntou, tipo assim, não tem vontade de fazer odonto? Aí, viu? Já perguntou. Eu sabia que ele tava assim, tadinha, ela tá sofrendo tanto. Você não tem mesmo vontade de fazer outra coisa que você já passou? E pra mim foi, não, eu não quero fazer outra. Mas, tipo, ter essa, sabe? Acho que eu tive que aprender muito. Mas a gente só consegue ter esse olhar empático com o outro quando dentro da gente a gente tá bem. Quando essas coisas atravessam a gente tá fraco, aí parece que realmente tem um complô, entendeu? Todo mundo quer te fazer desistir. Exato. Mas aí quando você vai se fortalecendo, a terapia ajuda muito, né? A gente não muda o outro, a gente muda a gente. Aí as coisas, né, vão mudando. Sim. E conversar, tipo, eu falava muito. Sempre que possível. Eu falava muito, mãe, isso pra mim é gatilho. Não pergunta, mãe. Deixa que eu vou te falar. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, se tiver problema eu te falo. Porque, às vezes, eu compartilhava muito também. Fiz um simulado, mandava minhas notas de redação no nosso grupo da família, sabe? Às vezes, tipo, porque às vezes eles não sabem nem o que tá acontecendo dentro do nosso quarto. Total. Aí eu falei, eles precisam saber que tá fluindo, sabe? Até pra evitar muitas perguntas. Que às vezes fica perguntando muito e pega você num momento mais frágil. Aí eu era, às vezes, super estressada, super grossa. Porque a gente não tá conversando, sabe? Eu busquei muito ajuda. Então, amigas, assim, que eu... Gente, tá acontecendo... Às vezes as pessoas nem entendem muito, não estão no seu núcleo, mas foram apoio, sabe? Então, tá acontecendo isso, tirei uma nota baixa nisso. Coisas que, às vezes, as pessoas nem... Mas pra mim, era importante. Estão ali ouvindo, né? Então, acho que abrir mais, isso eu aprendi muito. Eu vivi muito no meu casulo, sabe? Nos anos. Muito mesmo. Eu sozinha, eu lido. Eu estudei completamente sozinha 2 anos, então...
me sentia diretora do curso, né? Ter que dar conta das coisas, fazer cronograma pro ano inteiro, sabe? Então eu me sentia muito ali, então eu vivia meu mundo. Não achava que tinha me justificado com ninguém. Então tinha essa mentalidade também de adolescente. Tipo, meus pais estão se intrometendo, sabe? Eu sei o que é melhor, não preciso ficar me justificando que eu tô estudando. Eu ficava meio assim, rebelde, sabe? Tipo, Sim, falou não bonito quero- agora. não quero Isso é ficar... muito adolescente. Muito. São as mesmas pessoas que choram contigo, que fazem tua comidinha, que te levam na prova, que te amparam, que te apoiam Exatamente. financeiramente. Aí na hora que elas cobram Aham. alguma pergunta, você só quer dar uma de rebelde. Não, cara, não é assim não, o mundo dos adultos. É conversar, olhar no olho e falar, mãe, esse jeito que você pergunta não me faz bem. Sim. Mas não simplesmente ficar batendo a porta na cara dos outros. E às vezes falar. Às vezes meu pai falou assim, mas como assim? Você não vai assistir tal aula? Aí eu falei, pai, não Deixa tem eu aula te que explicar. precisa. Qual coisa, pai? Pergunta pra Carol. Eu falava assim, pergunta pra Carol. É isso, sabe? Realmente, eu sei o que eu tô fazendo. Isso! Acho que tem que ter essa segurança porque assim, também. os pais, eles enxergam a gente como criança muito tempo depois que a gente oficialmente já não é criança. Tem uma hora que, assim, quando os conflitos ficam muito acalorados, que a gente tem que chegar e ter uma conversa com eles pra mostrar pra eles que a gente é adulto. É verdade. Sabe? Isso não é um processo tão natural. E o que eu vejo a maioria das pessoas adultas fazerem é continuarem a se comportar como crianças na frente dos pais. E quando os pais as tratam como crianças, elas ficam putas. É verdade, é verdade. É isso. E aí, eu bater no peito mesmo. Pai, eu sei o que eu tô fazendo. Isso, sabe? perfeita. Então, acho que isso foi uma coisa que eu precisava estar também segura. Não podia estar fazendo besteira e falando que não dava. Tanto é que, antes, eu sabia que talvez uma coisa ou outra não estivesse fazendo tão bem. E eu não tinha essa coragem. Então, com o tempo, conforme eu fui tendo mais domínio no meu estudo, mais maturidade, mais tudo, sabendo o que eu tava fazendo, estando no foco e tal, aí eu comecei a... Pai, eu sei, sabe? Mãe, eu sei o que eu tô fazendo. Às vezes, nem perguntavam tanto, aí eu vi que nem era tão grave assim. As perguntas Era que eles você faziam... que tava tinha fragmentada, esse né? lado ruim, que eu não tinha ido bem. Aí eu chegava no carro, e aí, foi bem? Aí eu, não, acho que esse tava bem difícil. Ah, mas todo mundo foi mal? Não sei. Acho que não importa muito. Eu vou sentar depois e ver o que eu estudei. O que eu errei. Acabou, sabe? Então, acho que ter mais essa... Sim. É difícil, é difícil. Mas eu acho que conforme a gente vai ficando mais segura do que a gente tá fazendo e mostrando pra eles, assim, cara, é isso. Eu falava às vezes, pai, eu sou adulta. Sou uma adulta, sei o que eu tô fazendo. Tá tudo bem, sabe? E aí, eles também foram... eu percebi que ao longo dos anos... Sabe o que acontece? Quando a gente vai desenvolvendo autorrespeito, as outras pessoas passam a nos respeitar. É verdade. O problema é que quando a gente não tem respeito pela gente, a gente tá esperando um milagre. Como é que alguém respeita? Entendeu? Não faz sentido. E aí, eu acho que tem isso também. Aí a pessoa marca que vai estudar tal coisa um dia, não estuda. Isso! A pessoa é sacana com ela mesma, sabe? Então, por isso que ela não Quer tem ser essa respeitada, coragem. ninguém me valoriza aqui, começando por você. Exato. Eu percebi que no início, assim... Nossa, Bia, essa entrevista, ela tá tipo assim, ela tá uma caixa grande de cápsulas de verdade difíceis de engolir. É verdade. Isso aqui hoje tá tema pra reflexão de domingo até 2029. É porque são as minhas reflexões de domingo de 6 anos. Vamos lá, não foi um ano, gente. Eu avisei que a gente prometeu muito entregar o dobro. Eu avisei. E aí, eu sentia muito isso. Início de... nos primeiros anos de vestibular, eu tinha que me justificar muito mais. Por que eu ia sair tal dia? Por que... Ao longo do tempo, eu às vezes falo assim, pai, eu vou fazer tal coisa esse dia, porque eu tenho simulado tal dia. Aí ele fala assim, Bia, você que sabe. Assim, você que sabe o que você tá fazendo. Então, eles também foram confiando de, tipo assim, deixar mais pra mim. Então, mesmo investindo em mim, eles sabiam o que eu tava fazendo. Então, isso tudo foi, gente, só melhorando. Só melhorando. Viu o tempo das coisas. É verdade. Tem gente que não vai precisar aprender e passar por esses contextos em 6 anos. Tem gente que vai passar em menos, como tem gente que vai passar em mais. É verdade. Cada um tem seu tempo. Uhum. E isso é uma parada que, assim, doa quem doer, aquilo que você falou, né? Me dá uma garantia que é esse ano, que é esse ano, que é esse ano. Eu não sei se vai ser esse ano. Eu sei que se você estiver no caminho certo... vai dar certo. E caminhando de acordo com aquilo que você sabe. Porque a gente sempre sabe o que precisa ser feito... Cara, uma hora vai dar certo. E a gente vai passar pelo que a gente tiver que passar, pelo tempo que tiver que ser. Assim é a vida, né? É verdade. Assim é a vida. Bia, deixa uma mensagem pra galera. Você já deixou 1 milhão. Então, assim, faz um resumo das mensagens. Tá. Pra galera que tá passando por algumas questões que você foi passando ao longo das várias versões da Bia Vestibulanda.
mas que inegociavelmente sentem isso que você falou, que é, cara, é isso, as outras pontes foram queimadas, não quero odonto, não quero biomedicina, não, eu não quero outra coisa, eu quero Sim. ser médica e doa quem doer. Uma vez eu li no Instagram, era um texto de um pai, acho que ele tinha 5 filhos, sei lá, e ele falava sobre educar. E ele terminou o texto falando assim: tudo na vida cansa, escolha pelo que vale a pena cansar. E eu lembro que eu peguei essa frase e trouxe pra minha vida, assim. E eu refleti muito, porque eu falei assim, cara, eu posso escolher outra faculdade, só que eu vou assistir aulas que eu não gosto, eu vou ter que acordar cedo, eu vou ter que estudar coisas que eu não gosto, vou ter que fazer prova, vai me cansar do mesmo jeito. Então eu preciso cansar por algo que vale a pena, sabe? Que eu queira. Então foi aí que foi uma frase que eu levei ao longo do vestibular pra pensar, é o que vale a pena, sabe? Medicina é algo que eu quero cansar por ela, sabe? É o que eu amo. Então, uma coisa que eu quero deixar pra vocês, gente, não desista, é muito difícil. Eu sei que às vezes não é o tempo que a gente gostaria. Eu levei 6 anos, não passou rápido. Eu lembro de tudo que aconteceu, mas vale muito a pena. A emoção de passar, o quanto a gente vai construindo uma história nesse tempo, vai se conhecendo, as pessoas que vão se envolvendo com a gente, vivendo isso, e vibrando pela gente. Nada vale tanto quanto realizar um sonho que é só seu, sabe? Então não desiste, porque vale muito, muito mesmo. E sempre chega, né, ao final feliz. Nunca gostei, efeito mesomérico negativo. Acidez, não gosto também. Caráter, ácido base, te amo, Fernanda, mas não gosto mais. Esse dá pena. Quero tirar esses não. Tira esses papéis todo. Vai. Tá rasgando. Ai, que dó. Pode tirar esse. Você tira. Carol, eu te amo. Eu não quero mais te dar isso. Parece que não é de verdade, enquanto a gente não toca esse final feliz, parece que é uma historinha de contos de fadas. Mas, cara, seria muito... Você lembrou de uma frase que você me ouviu falar um dia, que vai dar certo pra quem não acredita, mas é muito mais legal e fácil passar por isso quando a gente alimenta a nossa fé. E eu também acho que é possível viver uma vida de forma totalmente cética, fria, mas é muito mais legal viver essa vida romântica. Sim. Cara, às vezes a gente fica assim, ai, que infantilidade, a gente fica se comportando como se a nossa vida fosse um conto de fadas, como se a gente fosse uma princesa ou uma heroína. Eu não gosto de brincar de princesa, mas eu gosto de me sentir uma heroína. Ser romântica, a vida é minha, eu só tenho essa vida, eu vou passar por essa vida sendo romântica, sonhadora, inspirando as pessoas a também serem. É verdade. Sabe? Despertando positividade, sim, em mim, no outro, em quem passar pela minha vida. Sabe? Querendo que mais e mais pessoas acreditem em finais felizes, em milagres. Sim. Tem gente que passa a vida não enxergando milagre em nada e tem gente que passa a vida enxergando milagre em tudo. E eu já falei que eu escolhi ser a segunda pessoa. Nós escolhemos e acabou. É isso. E acabou. Teve aquela mentoria que eu fiz no ano terrível. Eu lembro que você falou assim pra mim, Bia, fé é colocar o pé esperando que Deus vai criar o chão. Exatamente. Eu lembro que eu anotei isso. Falei, cara, é isso. É isso, eu preciso ir e vai acontecer. Eu preciso acreditar que tem alguém que tá cuidando de tudo. E tem algo, sabe, grande. Eu precisava acreditar nisso. Ver o milagre disso tudo. Olhar a beleza, sabe, desses anos. E eu agora, sabe, passando com honrando, sabe, isso tudo. Conseguindo ver valor, sabe. É muito, muito incrível. Parabéns, meu amor, de verdade. Parabéns não só pela aprovação. Parabéns pela coragem de ter aproveitado as oportunidades na alegria e na dor, de ter vivido com intensidade tudo que você viveu nesses anos. Foram 6 anos que não passaram rápidos nem fáceis, mas foram muito bem vividos. Você não seria aquela Bia daqui a 10 anos se você não tivesse vivido absolutamente tudo, entrado em contato com cada sombra, entrado em contato com cada dor, com cada vergonha, com cada arrogância, com cada tudo que você viveu.
Então, você é muito corajosa, eu tenho muito orgulho de você, muita alegria de ver você estar vivendo esse momento, dando essa alegria para os seus pais, sabe? Você merece tudo de melhor, Bia, tudo, tudo, tudo. E o nosso encontro do 6º ano e o nosso reencontro depois, ele mostra que vai ser assim pro resto da vida. Não A tem gente jeito. não importa quanto a nossa vida esteja atribulada e coisas aconteçam e você pra lá e eu pra cá, é pra sempre, né? Obrigada por tudo. Gente, depois que a gente passa, tô aqui, é um sonho. Muito, muito mesmo. Tô realizando um sonho. Eu pisei hoje aqui, aí lembrei, sabe, de simulado, de tudo. Aí, na hora, minha lágrima... Aí meus pais vieram me deixar, eu falei assim, gente, eu vim aqui pra simulado, agora eu tô aqui aprovada, sabe? Ai, gente, é muito emocionante, muito bom, não tem preço. Parabéns, Obrigada. viu? De verdade. Por tudo. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês saiam daqui reflexivos e inspirados. Na vida acontecem coisas boas, acontecem coisas ruins. Às vezes acontecem coisas ruins em momentos que a gente não vai conseguir encontrar as respostas. E muitas vezes o que a gente tem que fazer é mudar as perguntas. E seguir com força, com fé, em direção do nosso eu do futuro que tá lá prontinho para nos mostrar que a vida que a gente tanto sonha existe. É só questão de resiliência, persistência. Não se perca dos seus valores, não se perca dos seus princípios, honre sempre a sua história e acredite que vai dar certo. Finais felizes existem. É verdade. É verdade. Ó, deixa a mensagem pra Bia aqui nos comentários, que eu tenho certeza que ela vai gostar muito de vir responder. Semana que vem tem episódio novo. E é isso, tô muito emocionada, terminando assim, tipo, muito emocionada, porque é meu bebezão, né, gente? É meu bebezão. Então vamos despedir da galera, beijo, tchau, bem romântica, bem meninas da Disney. Tá bom. Beijo, galera! Beijo. Tchau.